Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlan Sena, aqui da plataforma Gonçalves Dias. Hoje a gente vai falar sobre jogos populares do Maranhão. Lembrando que essa aula faz parte das atividades curriculares complementares, que é patrocinada pelo governo do estado do Maranhão, tá ok? Então vamos lá para o conceito de jogos primeiro, para a gente entender, e depois a gente falar dos jogos populares e específicos dos jogos populares do nosso estado. Tá? O jogo ele é uma atividade voluntária, ou seja, precisa ter a vontade do indivíduo em participar. Então não tem como ele participar obrigado daquela atividade. Então, devido a isso, dentro do seu conceito de jogo, ele precisa ser uma atividade voluntária, ou seja, o indivíduo tem a vontade em participar daquela atividade. Exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço. Podemos dizer que uma das principais regras do jogo e o que diferencia ele de brincadeira e de esporte vai ser as regras que são obrigatórias, porém essas regras elas podem ser modificadas, mas elas precisam existir. Então essas modificações elas vão ocorrer de acordo com o nível dos participantes, de acordo com o material que está sendo utilizado, de acordo com o local que está sendo desenvolvido aquele jogo. Então precisa ter um local específico, precisa ser executado dentro de um determinado tempo e precisa ter regras que são livremente consentidas, porém obrigatórias para que o jogo possa ocorrer dentro de uma normalidade, beleza? Mas absolutamente obrigatórias, confia em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então, quando o indivíduo está participando de um jogo, ele está fora da sua vida cotidiana. Ele esquece ali os seus problemas, ele esquece algum tipo de anseio que esteja naquele momento o perturbando, e ele entra dentro desse mundo da diversão, da alegria, tá? E esquece com isso algum problema que ele tenha, alguma dificuldade que ele esteja passando. Então, por isso que o jogo ele nos traz essa consciência de ser diferente da vida cotidiana, diferente daquilo que a gente vivencia dentro das nossas obrigações sociais, ou seja, pode ser em relação ao trabalho, pode ser em relação ao estudo. Então, o jogo ele está fora a essas obrigações sociais de cada indivíduo, beleza? Então essas são as características do jogo, tá bom? Regras, espaço delimitado e tempo delimitado, beleza? E o divertimento, é isso que vai diferenciar ele da brincadeira. A brincadeira é menos complexa, não tem regra, tem apenas um instrumento, e vai diferenciar também do esporte. O esporte tem regra, essa regra ela é institucionalizada por um órgão, por uma organização que vai regimentar aquele esporte. O jogo não. O jogo ele não tem essa organização, ele não tem essa instituição, mas ele tem as regras que são essenciais para ter um bom funcionamento daquela atividade que gere a diversão necessária, tá? Pela qual se objetiva. E aí, dentro dos jogos, nós teremos os jogos populares. Uma outra classificação que nós temos dentro dos jogos são os jogos de salão, que são aqueles feitos com menor gasto energético, tá? Um gasto energético bem abaixo do que os jogos populares, do que os jogos esportivos. São exemplos de jogos de salão que a gente pode citar a dama, o baralho, o dominó. E uma outra classificação dos jogos são os jogos esportivos, que são jogos que a gente usa para inserir o indivíduo numa prática esportiva. Por exemplo, ele vai entrar na modalidade de vôlei, e aí a gente faz uma atividade de 5 cortes para passar para ele os principais fundamentos do vôlei,
ele vai ser inserido no futebol e aí ele participa de uma roda de bobinho, ou então de um travinho, onde ele vai estar ali fazendo um jogo esportivo como forma de treinamento ou de ensinamento de determinado fundamento, tá? Esses são os jogos esportivos. Já a outra classificação, que são os jogos populares, tá? Eles são brincadeiras populares ou brincadeiras de ruas que fazem parte das culturas locais e são criados pelas pessoas ao longo do tempo e passadas de geração em geração. Porém, seguem os mesmos critérios lá dos jogos num todo. Tem as regras, tem os limites de tempo, tem os limites de espaço. Porém, a sua peculiaridade é que são passados de geração em geração. Não se sabe ao certo quando esses jogos foram inventados, quando eles foram iniciados. Só sabe que o avô fazia, o pai fazia e a geração futura está fazendo. Então essas são características dos jogos populares, que às vezes acontecem em todo o país, às vezes acontece somente em um estado e às vezes acontece somente em uma determinada cidade ou uma determinada localidade. Então possa ser que aqui na cidade tenha um jogo que lá na outra cidade, em outro estado, não tenha, que seja apenas da tradição popular dessa localidade. Então esse é também uma das características dos jogos populares, beleza? E aí os benefícios, tá, dos jogos populares, ó. Melhora o entendimento das relações humanas e culturais da localidade, porque o indivíduo ele passa a conhecer melhor a sua cultura, as suas tradições através desses jogos. Ele passa a ter um entendimento melhor de como eram feitos pelos antepassados, ele passa com isso a ter um respeito com essas tradições, ele passa com isso a ter um conhecimento que depois ele vai repassar para uma geração futura. Então, os jogos populares e a inserção dentro desses jogos, ele faz esse trabalho cultural com os indivíduos, tá? Esse trabalho de identificação cultural, de conhecimento das suas tradições. Um outro benefício, melhora a socialização. Então, o indivíduo está sempre ali interagindo com os outros colegas, com os outros participantes, sabendo respeitar as diversidades, as desigualdades. Tem aquele que sabe fazer melhor aquela função, tem aquele que tem uma menor habilidade, porém todos têm que participar e nós temos que respeitar as individualidades, tá, de cada um. Não é porque ele tem uma menor capacidade, por exemplo, ele não corre tão rápido quanto aquele outro, que ele não vai participar do jogo que está sendo praticado aqui nesse momento. Então, ajuda nessa melhora da socialização. Um outro benefício, desenvolvimento do espírito de colaboração. Então, trabalho em equipe, trabalho em grupo. Juntos alcançamos o objetivo. É um com o outro e não um contra o outro, né? Então, esse sentido de colaboração, ele é muito presente dentro dos jogos populares, beleza? Melhora o raciocínio para a resolução de problemas. Então, os jogos populares, eles têm uma característica de serem utilizados materiais que estão disponíveis no dia a dia. E com esses materiais, esses indivíduos vão fazer uma repaginada nele e vão transformar ele naquele objeto que vai ser jogado. Então, a criatividade, ela é super exigida dentro dos jogos populares, tendo em vista que em períodos anteriores, o poder aquisitivo, né, dos nossos avós, eles eram bem baixos. Logicamente que as crianças dessa geração também não tinham como ter acesso a jogos sofisticados. Então, eles tinham que criar as suas brincadeiras. Eles tinham que fazer o seu carrinho, eles tinham que fazer o seu taco para jogar lá o tacobol, eles tinham que fazer o seu peão utilizando aquilo que eles tinham como matéria-prima. Então a criatividade ela era aguçada desses indivíduos, tá certo? Melhora
a agilidade, equilíbrio e a coordenação motora. Então, a maioria das atividades elas eram feitas com bastante movimentação, deslocação, tiros, né, em velocidade, tinha muito esse confronto de velocidade. Então, eles precisavam de uma destreza motora, de um controle motor maior, e isso melhorava, assim, a sua agilidade, a sua coordenação motora e seu equilíbrio, dentre outros aspectos do movimento também que eram melhorados com a prática dos jogos populares, promovendo o relaxamento e alívio ao estresse. Então, quando o indivíduo está inserido em um jogo, ele esquece da vida cotidiana, ele se insere naquele mundo, ele acaba esquecendo qualquer problema ou qualquer fator que esteja levando ao estresse. Com isso, ele tem uma melhora da sua saúde mental, tá bom? Porque ele está ali relaxado, ele está ali se divertindo e deixando de lado qualquer tipo de problema. E aí as principais, né, nós temos vários aqui no Maranhão, porém a gente especificou 3 que eram bem comuns e que hoje é bem difícil a gente ver executado entre as crianças, não só porque essa tradição ela foi morrendo, mas também por causa dos ambientes que estão sendo impossibilitados de ser praticado esses jogos. Por exemplo, antigamente nós tínhamos as ruas sem asfalto, então eram areia, que facilitava jogar a bolinha, jogar a borroca, jogar o triângulo. Hoje todas as ruas são asfaltadas, não tem como fazer a prática desses jogos, então isso vai mudando. À medida que as cidades elas vão se modernizando, acaba que outros contextos eles vão deixando de existir. Então eu acredito que um desses sejam os principais motivos para esses jogos não estarem sendo ainda praticados pelas crianças, pelos adolescentes e até mesmo pelos adultos como era antigamente. Então a gente trouxe aqui a bolinha de gude, que aqui no Maranhão nós conhecemos como peteca. E eu destaquei 2 jogos que eram feitos com a peteca, que era o triângulo e borroca. O triângulo tinham vários participantes, era feito, né, o triângulo na terra batida. Geralmente esses jogos eram feitos num período de chuva, onde a terra estava mais macia para que a bolinha pudesse se deslocar. Era feito o triângulo, cada participante ele tinha que colocar determinada quantidade de bolinha dentro daquele espaço. Então, se fosse 3, se fosse 4, cada participante colocava 4 bolinhas para ir para o jogo. E esses participantes iniciavam o jogo jogando a sua bolinha principal, que a gente chamava de capitão, na linha à frente do triângulo, separada aí por em torno de uns 5 metros. O participante que jogasse a bolinha mais próxima dessa linha, ele seria o primeiro a arremessar da linha até o triângulo, tentando tirar o máximo de bolinha de dentro desse espaço. Se ele conseguisse tirar 2, 3 bolinhas e seu triângulo não ficar, e sua bolinha não ficasse dentro desse triângulo, essa bolinha era sua. Então o indivíduo podia ir para um jogo com 3 bolinhas e quando fosse para casa ele estava com o bolso cheio de bolinha, porque ele tinha destreza, ele tinha toda aquela facilidade em jogar. Então esse era um dos jogos, né, explicando aqui para vocês de forma bem rápida, um dos jogos que era realizado com a peteca. O outro jogo era a borroca. A borroca eram os buracos que eram feitos na terra, principalmente com o calcanhar. Então era em média 3 a 4 buracos que eram feitos na terra, feitos com calcanhar, e o objetivo do jogo era ir até a última borroca e voltar, tá? Então era um jogo de ida e volta. Então aquele que ia e chegava primeiro, ele era o vencedor. E sempre ele tinha que ir acertando de borroca em borroca, além de também que a gente chamava de matar, né, o adversário. Ele tinha que acertar a bolinha adversário para que ele fosse anulando esses outros participantes, tá bom? Então eram os 2 principais jogos que eram praticados com a bolinha de gude, com a nossa chamada peteca. Um outro jogo bem comum em São Luís e no interior do estado era o Xuxa,
né? Eu acabei não encontrando nenhuma imagem que representasse o Xuxo. Mas ele era feito com uma haste de ferro e quem tinha uma condição melhor usava a agulha de crochê da sua avó, da sua mãe, que era o recurso mais moderno da época, né? Então, o Xuxo é um jogo de destreza que consiste em fincar uma pequena haste de ferro fino no chão por 2 ou mais competidores que fazem desenhos no chão. Geralmente um triângulo, do local onde a haste fincou no chão, em linha reta, até o seguinte arremesso. Então é como se fosse um jogo de labirinto, a pessoa ia fincando aquela haste no chão e desenhando formas geométricas ao redor do adversário, tentando fechar a sua passagem, fazendo um labirinto com que ele não conseguisse sair daquele espaço. Se a pessoa errasse, cedia a vez ao próximo, e aí o objetivo desse próximo era sair desse labirinto que foi criado pelo seu adversário e continuar fazendo um outro labirinto ao redor para fechar esse adversário. Quem conseguia fechar o adversário, ele era considerado o vencedor. Então, tinha que ter uma certa destreza, né, com esse ferro que era utilizado e um certo cuidado também, porque tinha um risco desse ferro acertar o pé, como várias pessoas já tiveram ferimentos com o Xuxo. Era bem normal, tá bom? Mas muito divertido de ser praticado. Um outro jogo bem comum no nosso estado era o peão, tá bom? Brinquedo de madeira, periforme, com uma ponta por onde gira pelo impulso do cordão enrolado na outra extremidade e puxado com violência e destreza. Então, nessa imagem, a gente pode ver aqui um coco babaçu, que era a matéria-prima para fazer o peão. Então, era feito um corte nas pontas do peão para que possibilitasse enrolar o cordão e que possibilitasse também com que ele girasse com destreza, tá, no chão. Então, ele podia ser jogado apenas para ver quem girava por mais tempo, e tinha uma outra brincadeira que era de acertar o peão do colega, tentando jogar ele o mais longe possível. Então era outra brincadeira bem comum com a utilização do peão, beleza? Então foram esses 3 jogos, né, que a gente trouxe para relembrar e para ensinar para que vocês, quando tiverem a possibilidade, o espaço e a matéria-prima necessária, vocês possam reproduzir também com os seus amigos no seu bairro, tá certo? Jogos que eram bem comuns no nosso estado. Vocês podem estar conversando com seus pais, seus avós, para ver se eles lembram desses jogos aí, bem comum no estado do Maranhão, tá ok? Com isso a gente finaliza, vamos lá para a resolução do nosso exercício para a gente finalizar a nossa aula. Então o jogo é uma atividade, tá, ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço. Letra A, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Letra B, sem regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Letra C, segundo regras livres, mas sem obrigatoriedade. Letra D, sem regras. E letra E, com regras que não podem ser modificadas. De acordo com o que a gente já conversou hoje, na nossa aula, a resposta correta, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Então, como eu falei lá no começo, livremente consentida porque elas podiam ser modificadas, elas podiam ser adaptadas. Para ter um jogo tem que ter a regra, essa regra pode ser adaptada, ela pode ser modificada de acordo com o local, de acordo com o material e de acordo com as características do participante, a quantidade de participante. Porém, ela é absolutamente obrigatória. Para ter um jogo, precisa ter a regra e é obrigatória a inclusão dessa regra dentro desse jogo. Tá ok? Com isso a gente finaliza a nossa aula. Não esquece de acessar lá o plano de estudo, tá? De seguir a gente lá nas redes sociais, @plataforma Gonçalves Dias, segue a gente também
no YouTube, no Instagram. Curte nossos vídeos, compartilha lá as nossas aulas, várias aulas legais lá para você e ajude a fortalecer esse trabalho que é feito com bastante carinho para vocês. Com isso a gente finaliza, até a próxima e fique com Deus.